Ô Thales, a geração aqui eu tô nela? Aqui eu tô nela? O meu tá faltando. Bom, um abraço, telespectador amigo. Pelo meu, nós estamos nos 29 minutos. Mas vamos lá. Vamos lá. Está começando o seu programa, o programa que você mais vê e mais gosta é o BH Esportes, inteirinho para você, aqui na telinha da TVC. 6 da NET, 13 da Oi. E pelo nosso endereço eletrônico, que você já está acostumado, tvcbh.com.br e no YouTube, com esse endereço aqui, ó. No YouTube, esse endereço está aqui, ó. BH Esportes, do jeito que está escrito aqui. Você vai para o YouTube e depois que tirar aquela barra ali, você vai ver o endereço direitinho, ó. BH Esportes, está aí, ó. Esse endereço aqui. Você vai ver todos os nossos programas, aqueles que você não conseguiu ver, você vai ver e espalhe isso para os seus amigos aí, ok? Muita coisa para a gente falar hoje, hein? Copa do Brasil continua sendo o foco. Quarta-feira tem mais um jogo entre, agora, Grêmio e Atlético. É no Sul, é lá em Porto Alegre. A situação do Atlético ficou uma situação complicadíssima em termos de conquista de título, complicadíssima. A palavra impossível, ela não existe nessa hora, nessa situação, ela não existe, o impossível não existe, o impossível. O Atlético vai tentando fazer o que é possível para conseguir alguma coisa. E eu tenho para comigo, a opinião agora é uma opinião isolada minha, de que a Copa do Brasil acabou, já era. Que o Grêmio, na minha opinião, o Grêmio já é o campeão. O Atlético não tem força, o Atlético não tem condição, o Atlético não tem esquema, não tem nada que faça com que o comentarista, o torcedor, imagine uma reação, a não ser o coração. O coração, a vontade, a garra, a determinação, que o Grêmio tem de sobra também. Que o Grêmio também tem de sobra. E agora, muito mais perto da sua torcida, as condições do Grêmio são muito mais favoráveis. Antes do jogo começar, Atlético e Grêmio, o Brasil inteiro dizia o seguinte: 50% para cada lado, inclusive eu falava aqui, 50% para cada lado, porque era o que eu entendia e que o Brasil inteiro entendia. 50% de chance para o Atlético, 50% de chance para o Grêmio. Eu entendia assim, e o Brasil inteiro entendia assim. Alguns faziam análises isoladas, a grande maioria. O time do Atlético tem o melhor ataque, o time do Grêmio tem a melhor defesa, valores individuais o Atlético tem melhores do que o Grêmio, e isso ontem não apareceu em momento nenhum. Não apareceu em momento nenhum isso, em momento nenhum. Se você perguntar para mim, bom, antes era 50% para cada lado, e agora? Agora eu acho que o Grêmio tem 98% de chance, o Atlético tem 2%. O Atlético tem 2% de chance. Essa é a minha opinião. 2%. Mas ainda tem 2% de chance, na minha opinião. 2%. Não passa disso. Porque o Atlético vai para cima do Grêmio. O Atlético não vai ficar jogando, esperando o erro do Grêmio. O Grêmio lá em Porto Alegre, para administrar um resultado. Ele sabe como ninguém. Ele fez isso contra o Cruzeiro. Administrar um resultado, ele sabe como ninguém. Se o Atlético for esperar o Grêmio ir para cima, para fazer mais gols, e ficar lá esperando o Grêmio para sair no contra-ataque, ele vai esperar a vida inteira. Ele vai esperar a vida inteira. Agora, o Atlético partindo para cima para fazer os gols que precisa, aí vai se tornar uma presa, na minha opinião, muito mais fácil do que foi ontem. Vai se tornar uma presa muito mais fácil
do que foi ontem no Mineirão. Porque ontem no Mineirão, o Atlético tomou um passeio, um vareio de bola. O Grêmio arrebentou com o Atlético, estraçalhou o Atlético. O Grêmio deu um passeio no Atlético. O Grêmio fez 1-0 no primeiro tempo, poderia ter feito os 3 que terminou o jogo no primeiro tempo, poderia ter feito 4-5 no primeiro tempo. Não fosse o Vitor e aquela bola que o Gabriel tirou, que ia entrando. Poderia ter feito 4-5 no primeiro tempo. 5. E o Atlético não tinha força para nada. Você vai me perguntar, o Marcelo escalou o time errado, na sua opinião? Não. Na minha opinião, não escalou errado. Aliás, ele cometeu, para mim, um tremendo erro, na minha opinião também. Eu estava conversando com amigos de Porto Alegre, entre eles o Pedro Ernesto, a rádio, estava até com o Eduardo Panz, depois eu fui conversar com o pessoal da rádio do Grêmio, falei com você que ia lá e fui conversar, e o locutor deles, o Guilherme, me disse o seguinte: não estou entendendo por que o Marcos Rocha não vai jogar. Falei, não, é porque o Marcelo acha que ele está cansado, que ele não tem ritmo de jogo. Cansado, entre aspas. Ele não tem ritmo de jogo, ele precisa melhor preparo físico. Eu falei, pô, peraí. Aí ele me falou uma coisa que eu já estava falando na rádio. Ele só veio confirmar. Ele falou, o Jeromel veio de Porto Alegre com problemas. E o Renato Gaúcho chegou perto e falou, meu amigo, essa você vai jogar. Ah, se você, bem ou mal, você vai jogar. E o Jeromel foi só o melhor em campo do Grêmio. Foi só o melhor em campo do Grêmio. Agora, o Marcos Rocha estava cansadinho. Não foi porque o Marcos Rocha falou que estava cansado, não. Porque o Marcelo entendeu com os auxiliares, os asseclas dele, o fisioterapeuta, o fisiologista, o não sei quem, deixa ele no banco. Depois que tomar 2-3-0, aí você bota ele. E foi assim que ele fez. Deixou no banco até tomar 2-0. Quando tomou 2-0, Marcos Rocha, vai lá agora. E agora, na entrevista coletiva, depois do jogo, ele teve ainda a infelicidade de falar, agora o Marcos Rocha já está melhor fisicamente. Você conseguiu fazer com que ele ficasse melhor com 15 minutos de jogo? Ah, ele é um artista. Ele é um artista. Então esse foi o grande equívoco, na minha opinião, porque o Casares eu também escalaria. O Michael Suel eu também escalaria. Nas ausências que o Atlético sentiu do Luan, do Otero, eu também escalaria. Também escalaria. O Marcelo não tem culpa, porque os dois não jogaram nada, na minha opinião. O Michael Suel, inclusive, voltou a ser aquele Michael Suel de 3 anos atrás, que baixava a cabeça e quando tinha a bola era um barbantinho e não soltava para ninguém. Ontem ele voltou a jogar desse jeito. Ontem. E o Casares não jogou nada, absolutamente nada. Na jornada que eu estava trabalhando, eu comentando, falei, no intervalo do jogo o Marcelo tira. Ele pode, inclusive, até queimar as 3 substituições, se ele quiser. Pode queimar as 3. Se precisar lá na frente, vai jogar com 10. Mas ele tem que tirar no intervalo. Ele tem que tirar o Casares imediatamente. Tem técnico no Brasil aí que o futebol do Casares tiraria ainda no primeiro tempo. 40 minutos, 35 minutos, esse cara não vai dar mais nada não. Senhor, saiu. Tinha que tirar o Casares no primeiro tempo. Poderia tirar o Carlos César, poderia tirar o Maxwell. Ou ele poderia tirar qualquer um. O Robinho não jogou nada, o Prato, coitado, é aquela correria de louco, não tem bola, também não conseguiu jogar. A defesa do Atlético não jogou nada, escapou o Vitor, que fez grandes defesas no jogo, pelo menos 2 dificílimas, escapou o Vitor. O Atlético ontem foi um amontoado, foi horroroso, tem que agradecer a Papai do Céu, porque foi 3-1. O Atlético poderia ter deixado o Mineirão com 6-1, 5-6-1. Eu estou falando porque saiu o gol do Gabriel, aliás, até um bonito gol, que eu não vi, me informaram aqui agora, eu não vi na televisão, que não tinha sido escanteio, que a bola bateu, foi no Fábio Santos, saiu, que o Fábio Santos fez falta antes, isso é coisa de futebol, Mas o Atlético ontem, gente,
O Atlético ontem foi o Atlético de jornadas passadas. O presidente Daniel Nepomuceno, você foi lá e exigiu o terceiro lugar. Dançou. Dançou no terceiro lugar. Porque também, gente, se o Atlético chegar lá no Grêmio e virar campeão, e se o Atlético virar terceiro colocado aqui, vocês vão me execrar? Não vão não. Não vão não, porque eu estou vendo o momento do Atlético. Esse momento aqui, que não me faz acreditar em nada. Nada. Então, Daniel, você que deve ter postado a voz, levantou a cabeça e deu uma bronca, não sei se bateu na mesa, valeu nada. Sua palavra, nada. Agora é a Copa do Brasil, tem que ganhar. Agora é o terceiro lugar, tem que ganhar. Os dois foram para o espaço, pela Greta. O Atlético está na Libertadores. E agora, o presidente, olha, o Atlético tem que pensar em 2017, mas não faz a torcida mais sofrer, não, presidente. Não faz isso, não, presidente. Porque se você continuar, eu vou dar nome. Tem comentarista que não dá nome, só fala assim, tem que ter barca, eu vou dar nome. Se você continuar com o Patrick, com o Carlos César, se você continuar com o Yuri, se você continuar com o Carlos, como é que chama lá? Eduardo Carlos. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Se você continuar com o Carlos Eduardo, se você continuar com o Gesiel, se você continuar com... Quem mais? Eu tenho que me lembrar aí. Com o Ronaldo, se você continuar com o Ed Carlos, se esses caras continuarem, eles vão continuar jogando o ano inteiro de novo. Aí ninguém aguenta. Aí não tem treinador, aí ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não vai dar, porque a gente vai ver o Atlético na Libertadores, time do Atlético, aí vem Vitor, Carlos César, Ronaldo, Ed Carlos, não, ninguém aguenta. Ninguém aguenta isso. O presidente, ninguém aguenta. Vai lá para os Estados Unidos, vai lá para a Florida Cup, vamos lá ver o que vai acontecer. Porque no dia 11 de fevereiro, já tem jogo da Libertadores. É dia 11, né? É dia 11. No dia 11 já tem jogo. Já tem jogo para aqueles da repescagem. Onde está o Galo hoje? Já tem jogo. Então, essa Libertadores já começa dia 11 de fevereiro. E com este elenco, o Atlético tem um time para ser trabalhado, que não está sendo. E eu vou voltar a falar, 4 ou 5 reservas, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E se continuar com essa moçada aí, que pode ser feliz em outro lugar, que pode jogar em outro lugar, mas no Atlético não pode, a coisa não muda. Não muda, não vai mudar. Não vou mais comentar sobre Atlético, situação de ontem, porque vocês viram, acompanharam. Não vou chutar cachorro morto, que o Atlético hoje é um cachorro morto, apesar da boa colocação em Campeonato Brasileiro, que é a 4ª colocação, que ela é boa. Não é boa para o Atlético, que poderia ter sido um time, poderia estar disputando lá na cabeça, se não cometesse tantos erros, o treinador e o time. Poderia estar lutando lá na cabeça. Não é boa para o Atlético, pela situação, mas o 4º lugar é bom para qualquer time que disputa o Campeonato Brasileiro, para qualquer equipe que disputa. Chegar à final da Copa do Brasil é boa, é bom para qualquer equipe do Brasil, qualquer uma. E o Atlético chegou à final. Mas pela situação, a maneira como a coisa foi feita, o elenco que o Atlético tem, enxuto demais, bem enxuto, o time forte que o Atlético tem, o dinheiro que o Atlético gastou, não justificou. Não justificou. Não justifica com 4º lugar, não justifica, e não justifica como vice-campeão da Copa do Brasil. Não justifica. Não justifica. Para mim, não. Deixa eu começar com os companheiros. Vamos falar de Atlético, né? Pode puxar, Eduardo. Todo mundo pode conversar, por favor. Sobre isso que você falou aí do Atlético, os jogadores para serem dispensados, para mim, o primeiro a sair tem que ser o treinador. Que eu vou falar um time aqui, você falou aí de Carlos César, Gesiel, que é até garoto, esse eu discordo, mas Carlos César, concordo, Patrick, Ed Carlos, Carlos Eduardo, vou te falar um time aqui, Danilo Caramelo, Diego Neto, Denner Assunção, Josimar, Matheus Biteco, Kleber Santana, Tiaguinho, Bruno Rangel e Lucas Gomes. O que é isso aí?
Você não sabe nem que time é esse, né? Eu não sei. Não Pois tem é, esse time, que talvez seja pior que todos esses nomes que você falou aí para serem dispensados, que eu concordo que tem que ser dispensados, está na final da Copa Sul-Americana. Está na final da Copa Sul-Americana, ou seja, um treinador pegou esse montoado de jogador ruinzinho, mais ou menos, e botou na final de uma Copa Sul-Americana. Faz uma campanha digna num Campeonato Brasileiro. O treinador do Atlético, o Afonso falou os nomes para serem dispensados. Ele tem Leonardo Silva, ele tem o Gabriel, que é bom zagueiro, já mostrou, Eraso, seleção, Fábio Santos, seleção, Vitor, seleção, Casares, seleção, Robinho, Fred, Lucas Prato, seleção. E não... Ah, mas o Atlético está melhor que a Chapecoense no Campeonato. Ah, até que enfim, pelo menos do que a Chapecoense. Mas não joga. O Atlético não joga. O Atlético contra o Juventude, Série C, o Atlético contra a Ponte Preta, um time mediano, que talvez seja pior até que esse da... Talvez não, que é pior que esse da Chapecoense que eu falei. O Inter, que vai ser rebaixado e com time reserva. O Atlético conseguiu ser pior que todos esses times em todos os jogos na Copa do Brasil. O Atlético foi pior que a Ponte Preta no Mineirão e no Moisés Lucarelli. O Atlético foi pior que o Juventude no Mineirão e no Alfredo Jaconi. O Atlético foi pior que o Internacional no Beira-Rio e no Independência, mas classificou na Bacia das Almas. O Atlético foi pior que o Grêmio, que é muito melhor que Ponte, Juventude e Internacional. E é melhor que o Atlético. Ah, mas o Atlético tem melhores jogadores. O Atlético tem um melhor elenco. Mas o time do Grêmio é melhor que o do Atlético. O Grêmio deu um passeio no Atlético ontem no Mineirão. Foi um baile. O Grêmio engoliu o Atlético. Venceu por 3-1, o Atlético tem que estar comemorando os 3-1. Devia ter saído do Mineirão e ido para uma churrascaria comemorar 3-1. Porque era para ter sido 6, era para ter sido 7. O 3-1 foi espetacular. Ah, tem um jogo da volta, não dá coisa nenhuma. O Atlético perdeu a Copa do Brasil. O Atlético não ganhou por 2 gols de diferença de ninguém fora de casa. O Atlético foi ao Moisés Lucarelli com a Ponte Preta, empatou 2-2 na Bacia das Almas. O Atlético perdeu para o Juventude. O Atlético ganhou do Inter de 2-1 e tomando um sufoco absurdo. E no Campeonato Brasileiro, eu não sei nem qual que foi a última vitória do Atlético fora de casa. E não deve ter sido por 2 gols de diferença. Se tiver, se foi ótimo. Mas algum atleticano, pegando o histórico do Atlético, de maio para cá, acha que o Atlético vai fazer 2 gols ou mais de diferença contra o Grêmio no Olímpico? No Olímpico não, na Arena Grêmio? Não vai, gente. Chance não vai. Tem. Chance tem porque tem um jogo, 90 minutos, mas para mim não tem chance nenhuma. Não tem chance pelo futebol que o Atlético tem apresentado. O Atlético não tem padrão nenhum. E o senhor 4-0 é a mesma coisa. E o senhor Marcelo Oliveira, ele acabou com o Carioca, ele está acabando com o Júnior Urso, com o Casares, vai conseguir acabar com o Lucas Prato, com o Fred, se continuar aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Atlético tem a linha dos zagueiros e dos laterais, ela fica postada lá. Aí tem 2 baratas tontas correndo no meio. Donizete e Urso, quando não são um dos dois, é o Carioca. E lá na frente, a mais ou menos 1.150 quilômetros de distância, tem a outra linha de 4 lá, seja com Casares, com Robinho, com Prato ou com Michael Suel. Aí fica 2 volantes igual barata tonta no meio de campo. Corre lá na frente, corre lá atrás. Já queimou um, vai queimar outro, vai queimar outro. Você pega o Grêmio atacando ontem, Michael Suel, Casares, Robinho, Lucas Prato, não conseguem chegar, porque já estão lá na frente mortos. Quando o Atlético atacava, o Grêmio todo juntinho. Então, o problema do Atlético é sim treinador. E eu falei isso há muito tempo. O Atlético não agrada. O Atlético teve uma série de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Todo mundo, agora vai. Mas não estava jogando nada. O Atlético meteu 5 no Botafogo aqui no Mineirão, com o Botafogo melhor que o Atlético. Ainda conseguiu tomar 3. Então, gente... Mas o Marcelo é bicampeão brasileiro. E daí? E daí ele é um bom técnico. O jogador que é culpado E daí que ele é bicampeão. Que é culpado e daí também, ele não fez o Palmeiras jogar, não tá fazendo o Atlético Luxemburgo, jogar. que o senhor odeia, é tetracampeão brasileiro e não tá treinando mais nada. Pois é, mas o Marcelo acabou, é novo. Acabou que novo. Mas agora eu queria dizer o seguinte apenas. Quer dizer, faz a campanha do Grêmio, pega a campanha do Grêmio e pega do Atlético. No Campeonato Brasileiro, quem fez uma campanha melhor? O Grêmio estará na fase de grupos da Libertadores campeão em cima desse Atlético. E pega o elenco do Atlético e pega o do Grêmio. O elenco do Atlético na mão do Roger
teria feito muito mais. Se o Marcelo tivesse treinando esse Grêmio, o Grêmio não estaria na Copa do Brasil, não estaria entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas você também não pode crucificar o Marcelo. Crucifico. O trabalho dele no Palmeiras foi péssimo. Totalmente errado eu não ter escalado o Marcos Rocha de início. Isso está totalmente errado. Agora, mandar embora Carlos César, não pode mandar não. Ué? Porque o Marcos Rocha está sem jogar tem 4 meses. Mas Quem traz é que outro. ia jogar no lugar dele? Traz outro. Traz outro. Claro, mas dá não pode tempo, ficar com esses caras que Não estão dá aí. tempo, Só não. um minuto. O trabalho do Marcelo no Cruzeiro em 2015 foi péssimo. Péssimo. O trabalho do Marcelo no Palmeiras foi péssimo. Ganhou a Copa do Brasil. O trabalho foi péssimo. E o trabalho do Marcelo Oliveira no Atlético em 2016 é péssimo. Quer dizer que a diretoria do Arreta errou completamente em contratar o Marcelo, né? Errou. Errou Errou em contratar o Aguirre e o Marcelo. A diretoria do o Daniel Nepomuceno fez um grande trabalho esse ano. Montou um grande elenco, mas errou nos 2 Eu treinadores. falei isso aqui, Dudu. Há muito tempo eu venho falando isso aqui, do trabalho do Marcelo do Atlético. O Atlético tem o melhor plantel do Brasil. Ninguém discute isso. Agora, só que o Atlético não está sabendo, não tem um treinador para dirigir esse grupo. O Atlético fala assim, não, chegou à final da Copa do Brasil. Mas o Eduardo foi muito bem, o Eduardo Paes, certo? Parabéns, eu sou fã dele há muito tempo. Mas o Atlético você tem entendeu? o melhor Não, plantel do Brasil, deixa vocês querem que manda todo mundo embora. Deixa eu falar aqui. Quer que manda todo mundo embora. Peraí, Zé, só um minutinho. Não, você tá o Atlético equivocado. chegou fazendo uma partida com a Ponte Preta horrível. O Atlético venceu Uma não, o duas. Juventude, né? E perdeu lá pro Juventude da Série C, o qual Boa venceu lá dentro de Caxias. Flávio, venceu o Juventude aqui, mereceu perder. Mereceu perder aqui. O Atlético, o Inter, pegou o Inter com o time misto que o Inter está priorizando simplesmente o Campeonato Brasileiro. E aí, o Atlético chega à final da Copa do Brasil. O caminho do Atlético foi muito facilitado Muita sorte. para que ele chegasse à final da Copa do Brasil. Agora, ontem, Facilitado tomou por quê? um vareio de bola. Tomou um vareio de bola ontem e tem tomado vareio de bola em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tomou um vareio Em de bola, quase todos os sabendo, jogos. né? E Sabendo ontem, que o Grêmio ia dar, porque deu num vareio o de bola no Atlético ontem Cruzeiro. deu sorte porque o Pedro Rocha foi comemorar o gol e tirou a camisa e tomou o cartão vermelho. E o Atlético, empurrado pela torcida, sob pressão, aquela pressão toda que não rendeu em nada, porque o Marcelo Groi não fez defesa nenhuma depois que o Pedro Rocha foi expulso. Ele acabou fazendo um gol. O Marcelo Góes só ficou caído o jogo todo. O que acontece? O gol do Atlético ontem, não houve o escanteio e o Fábio Santos fez a falta. Mas isso aí, erro de juiz, não importa. Mas só que, se o Pedro Rocha não tivesse sido expulso, o Atlético tomaria 4, 5 Tomaria, ontem. mas tinha que fazer. Tomaria o gol, 4, tinha que 5 fazer. ontem. E vai tomar em Porto Alegre, se continuar do jeito que está jogando, certo? Porque o Atlético não jogou nada. A última partida que o Atlético jogou com o time titular foi contra o Curitiba, que é péssimo dos péssimos, e tomou de 2-0 lá, Mas e poderia ter tomado mais. Pera, Pera, Zé, depois você vai falar, ué. Mas o Afonso quer Você que vai entre. falar, Zé? O Afonso quer que entre. Mas você vai falar, ué. Mas eu vou falar. Você vai deixar eu falar, depois você fala. Fez excelente partida contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Ele fala, você fala também. O Os dois Atlético, sabendo o conversar, Atlético todo tomou mundo um fala. baile do Flamengo no primeiro tempo. Um baile. Era pra ter sido 3-0 pro Flamengo. O problema do Atlético, que é o problema do Marcelo, eu não execro o Marcelo. Primeiro que o Marcelo é meu amigo, gosto dele. É amigo de todos nós aqui. Nossa, mas claro. ser amigo Pera aí, não- só um Mas minutinho, amigo Apache, Deixa Afonso. eu completar. É amigo de todos nós assim. Aí o Marcelo fala, pô, mas quem tem amigo assim não precisa de inimigo não, né? Ele vai falar, não precisa de inimigo não. Não, nós estamos criticando o Marcelo, que não tá dando certo no Atlético, infelizmente. Eu torci demais para o Marcelo vir para o Atlético. Torço demais por ele. Infelizmente, até agora ele não deu certo no Atlético. E o Marcelo é inteligente, ele sabe disso. Ele sabe disso. Os erros que ele tem cometido são erros fatais. São erros fatais, esses erros que ele cometeu. E não adianta, não adianta. A Afonso, só uma sequência- coisinha aqui para completar. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, foi dispensado. A imprensa de São Paulo inteira criticou o Marcelo dirigindo o time do Palmeiras. Por erros que o Marcelo cometia no time do Palmeiras. Olha, ô, Flávio. Certo? Só para completar aqui, Dudu. Então eu penso o seguinte: o Atlético tem que repensar 2017, porque tem uma Libertadores, vai disputar uma pré-Libertadores. Né? Tem que repensar, o Afonso tem toda a razão. O Atlético tem uma barca ali que tem que mandar embora mesmo. Certo? Ontem o Marcos Rocha tinha que começar jogando, e nós falamos isso aqui na segunda-feira. Né? E o Afonso até falou assim: o Marcelo será muito burro se não escalar o Marcos Rocha. E ele foi burro e não escalou. Certo? Porque o Marcos Rocha é o melhor lateral direito do Brasil. E não teve nenhum repórter depois do jogo ontem, nenhum. Nenhum setorista, nenhum repórter. Nem daquele mais badalado, mais babado pela imprensa, repórter que está lá, até o mais humilde. Ninguém perguntou para ele: ô Marcelo,
justifica a ausência do Marcos Rocha, só isso. E só para completar aqui, ele tira, até então, o primeiro tempo, os 2 lances de perigos do Atlético, Júnior Urso. Foi o único jogador que chegou na cara do gol, que tentou fazer gol, que estava tentando chegar lá perto. Ele pega e tira o Júnior Urso no segundo tempo. Então a gente não entende. Eu não entendo as substituições do Marcelo, não entendo a escalação do Marcelo. Então eu acho que o Du tem toda a razão. Chegou o momento, acho que o presidente do Atlético tem que repensar, escolher um treinador, porque o grupo do Atlético é grupo para ser campeão. É grupo para ser campeão. Um time que tem Prato, Robinho, Não, isso é tem conversa Fred. fiada, isso é certo? conversa fiada. Esse time, Conversa fiada. esse Eles querem time... desmoralizar o Marcelo. Ele não pode. Alberto, Mas é a minha pera, opinião, pera, Zé. Você pera. respeita a minha Só um opinião? minutinho. Respeito, mas é conversa Você respeita fiada. a minha opinião. O Pera aí, Grêmio só um tomou de minutinho. 3 Eu a tenho 0. direito à Zé opinião, Zé hein? Alberto, só um minutinho, peraí. Zé Alberto, preciso de deixar bem claro, o programa aqui é um programa de debate. Claro. Até de embate. É debate, é embate, é discussão acalorada, tem que ser assim mesmo, é o estilo do programa e vai ser assim. Mas você não pode falar que aqui ninguém quer desmoralizar o Marcelo. Só na sua cabeça. Não, mas aqui na minha ninguém cabeça está não, querendo. é que todo Nós mundo não aqui somos tá obrigados a Ele concordar. é o único culpado. Nós não somos obrigados Ele a não é o concordar. único Peraí. culpado. Nós não somos obrigados a concordar com você Não. que está admitindo os erros que Eu aconteceram. também não sou obrigado a comentar com vocês, não, porque ele mas, não é o único culpado, mas então não O culpado queira, é o elenco inteiro. Não queira ficar bem com o Marcelo. Eu não quero ficar bem com ele, não. Ele é meu amigo, gosto Peraí, dele. dizendo que nós estamos desmoralizando. Não, Não. nós estamos criticando porque ele vem errando mesmo. Ele não é o único culpado, mas ele é o comandante, ele é o treinador, então ele é o único culpado. Vamos lá. É o Eu único. acho Tem- o seguinte, Vamos eu lá, acho O o seguinte, time inteiro é família- Alberto, culpado. por favor, vamos lá, Eduardo. Família time Bergão, inteiro. um abraço. Mandar um abraço aqui pro Smiley, tá nos assistindo, um abraço, atleticano, tá com a cabeça inchada. Mas, Afonso, estudo, eu tô prestando atenção nos meus colegas aqui, você aqui, ontem, fiquei atento. Eu vou te ser sincero, o Marcelo vai sair do Atlético porque ele ganhou 2 títulos brasileiros pelo Cruzeiro, hein? Minha opinião. Porque todos queriam que ele repetisse a dose. Todos queriam. Como foi o Palmeiras, que levou o treinador, Claro, como levou claro. o diretor de Todo futebol. treinador que chega, todo mundo sim. quer ganhar E título, estão velho. babando aí no show, vários aí. Eu só acho, aí eu concordo com alguns que falaram aqui, o Marcelo, você principalmente falou aí agora, o Marcelo não é o único culpado, não. O Marcelo é culpado por Júnior Urso perder gol? O Marcelo é culpado por Robinho jogar bola lá em cima? O Marcelo é culpado por Prado? É culpado Ele tem- é ele é culpado culpado, Marcos não Rocha é. ficar 4 meses. Ele não é culpado. Sem jogar? O Marcos Rocha tem o Marcelo teve seus problemas, teve. Errou sim. Agora ele é o único culpado? Mas não tem Ele ninguém. é Mas tão não tem horroroso. ninguém Ele, aqui Mas ele é falando. comandante, Eduardo. Mas, Tudo Eduardo, bem, Eduardo, tudo você está cometendo o erro do Zé Alberto. Não. Quem é aqui que falou que ele é o único? Não, tô falando, eu que tô. Eu não acho que ele é o único Ah, bom, culpado, porque não. aqui ninguém Pelo fala contrário, culpado. Nós eu tô temos- falando é isso mesmo, nós que ele não é temos- o culpado, não. Nós temos um exemplo muito legal aí na nossa cara, seleção brasileira. Não, mas aí já é outro Eduardo, padrão. o Marcelo O que não acontece é o Eduardo, seguinte, o minutinho, Marcelo não só é completar culpado, o o Marcelo raciocínio. não é culpado Não. do Otero não jogar, do menino maluquinho não jogar, e outra do coisa, Leonardo Zé Alberto, Silva não você jogar. sabe qual que é o do problema que eu Marcos acho? Rocha ficar 4 meses no estaleiro. Sabe Ele qual- não é culpado disso não. Sabe qual o problema que eu acho? O Afonso, uns 4 meses atrás, vocês que acompanham o BH Esporte, devem ter visto, vão lembrar do que o Afonso falou aqui, que eu tenho uma cabeça razoavelmente boa. O Afonso, uns 4 meses atrás, falou, gente, a imprensa está elogiando muito o Atlético, melhor elenco, mas vamos com calma. Eu disse que ele é enxuto. Falei dos Exa- reservas. Sim, que você não vai tem- lembrar Aí, bem. Você vai lembrar bem. Gente, colocaram o Atlético como o melhor elenco. Nem Campeonato Mineiro chegou. Teve, Marcelo teve seus problemas? Teve. O Aguirre teve seus problemas aqui? Teve. Fazia aquelas coisas Mas, doidas? Eduardo, Fazia. deixa eu Mas te fazer nós... uma pergunta. Dentro desse seu raciocínio seu, que é o raciocínio do Eduardo, do Flávio, não é o do Zé Alberto. E que é o meu. Com o primeiro tempo, o Atlético tomou 1-0, poderia ter tomado 6. Com no certeza. primeiro tempo. Mas agora certeza. poderia Você, ter como tomado, treinador, poderia. peraí. Ah. Você, como treinador, voltaria com o mesmo time Olha, para ficar mais 15 minutos? Aí você chora, o treinador chora com o juiz. 1 minuto, 2 minutos, acréscimo de 2 minutos. Mas o treinador, ele perde 15 minutos de teimosia, de burrice e de incompetência. 15 minutos olhando os mesmos erros de 45 lá atrás
mais os acréscimos. E volta com o mesmo Cometeu time os erros. e comete 15 minutos e toma mais gol. Mas sim, Toma Afonso, mais gol. o Marcelo cometeu os seus erros. Então, mas aí o que eu falo é o seguinte, os jogadores também não estão correspondendo, não. Mas não Pelo tão, amor de porque Deus, por gente. falta de Vou falar. comando. Mas espera aí, Por vou falar. falta de Mas, comando. Eduardo, Minutinho só. Você mas- acredita que o Marcelo chegou no vestiário e pediu os caras Não, pra, Eduardo, pra mas jogar Eduardo, mal? o que você não Não. está entendendo Não é que o Zé acredito. Alberto não entendeu. Não Então acredito. eu vou tentar explicar. time é mal Os treinado. jogadores têm a culpa. Claro que tem. Peraí, Eduardo. Tem 90%. culpa. Espera um minutinho. Os jogadores têm a culpa, deixa eu só desarmar isso aqui, que é um alarme. Tem a culpa? Tem. Alguns jogadores têm algumas culpas durante todo o tempo. Mas acontece que o jogador não está conseguindo, pelo esquema do jogo, pela distância de um do outro, pela maneira como é posicionado o Atlético em campo. Quem posiciona o Atlético em campo é o treinador. Quem dá o esquema de jogo é o treinador. Quem faz com que o Atlético marque ou não marque, e ontem não marcou ninguém, é o treinador. Então o jogador não encaixa. Mas Afonso, mas... Então não encaixa. Mas presta E atenção. aí, o culpado não é o jogador. Mas aí eu vou voltar lá atrás, então. Sabe por que eu vou voltar lá atrás? Você não tem jeito, primeiro, não tem jeito de você voltar lá na frente. Não. Tá certo, com certeza. Vamos fazer o seguinte, a torcida aí, a imprensa está endeusando o Cuca. O que o Cuca ganhou? O Cuca ganhou uma Libertadores pro Atlético e pode ser o possível campeão brasileiro. Olha a janela do Cuca e a do Marcelo. Marcelo ganhou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil. O Marcelo não vale nada, Eduardo, foi bem Eduardo, hoje isso. você Não, tá não é Eduardo, por aí. Só você que está falando que não vale. Não, Aqui eu ninguém tô falando- falou. Você Não tá falei caindo. você, Eduardo, tô falando da imprensa no geral, tá tá caindo. Ninguém falou. cobrando do Você- Marcelo. Você tá caindo no resultado versus desempenho. Você só olha o resultado. Você só tá olhando o resultado. O Cuca só ganhou a Libertadores, mas jogando bem, ganhou com o Atlético. Tá ganhando o brasileiro aí com o pé nas costas. Quantos não sei anos de janela o Cuca tem, Dudu? Não interessa. Que mas resultado o é Cuca- esse aí? Diz aqui, o Cuca vai jogar com o Marcelo. O Cuca hoje está trabalhando e trabalhando bem. Todo clube do Brasil quer o Cuca. Nenhum clube quer o Marcelo Olha aqui, mais. Acabou. para Não você, acredito. o Mano Menezes foi liberado, foi dispensado da seleção com os melhores números da seleção. Ele foi dispensado, porque ele tinha números, mas não tinha resultado. Ele não tinha o trabalho dentro de campo que desse resultado. Mas ele tinha números Mas, favoráveis. Afonso, o Atlético tá tendo resultado. O Atlético não tá tendo desempenho bom. Aqui. Nós E já o conversamos desempenho? sobre E isso. o desempenho? Nós já conversamos E por que isso. que não tem Resultado desempenho? ele tá tendo. E por que que não? Desempenho, Mas eu não. estou dando um exemplo do Mano. E por que não tem desempenho? Porque não tem quem esteja fora das 4 linhas, como comandante, dando ao Atlético a condição de desempenho. Eu só não acho que o Marcelo... Vou colocar minha posição firme aqui. Eu só acho que o Marcelo não é esse culpado todo. Não é. Então Você tá bom, e o Zé Alberto então vão morrer pergunta- abraçados tem por uma ele, então. pergunta para o Eduardo. 100% Eduardo, não, presidente do Atlético. Você continuaria com o Marcelo? Continuaria. Você não vai falar que não, porque aí você ia jogar tudo Eduardo, fora, né? Eduardo, presidente do Cruzeiro. Mano Menezes voltou para a China. Marcelo está no mercado. Você contrataria o Marcelo? Contrataria. O Mano Menezes chegou aí, o Mano Menezes chegou aí no Cruzeiro só para tirar o Cruzeiro do rebaixamento. Tirou. Ei, Tirou, o Cruzeiro, com esse elenco que ele tem, era para estar disputando o G4 lá em Ué, mas cima. mas e daí? chegou Agora o pra tirar, ué. Atlético fez um campeonato brasileiro sempre na ponta da tabela, até no final. Até no final, mas o Marcelo teve muitos problemas de contusão. Qualquer de vocês aí fala assim, Grêmio e Atlético é um clássico. Não pode tomar de 5-0, mas 2-1, 3-1 é a mesma coisa, cada um pode fazer. Por quê? Porque é um clássico. Agora, qual é a campanha melhor do Campeonato Brasileiro? É do Grêmio ou do Atlético? É do Atlético. Mas ele E tem- quem vai ganhar O Atlético- título esse ano? O Atlético Qual o tem- título que o Atlético mas ganhou o esse ano, Atlético- Zé? Mas o Pera, Atlético Flávio. pode... Alberto. o Atlético Caiu no pode, resultado versus não desempenho. ter Alberto. condições de chegar à final agora, Zé não vai Alberto, chegar. só um Mas o minutinho. Atlético fez um campeonato Eu brasileiro vou ter que bom. te desligar. Bom, ó. Em termos veja de bem, posição na tabela, porque dentro de campo foi uma Olha, porcaria. Tá todo mundo analisando do jeito que você está querendo que analise. O Atlético ficou na ponta do Campeonato Brasileiro. Jogando mal. Mas ele perdeu. Ele perdeu a condição pelos erros cometidos pelo Marcelo. E pelas Aqui, ó. Não. grandes e permanentes contusões. também, José Também Alberto. grandes Também. e permanentes contusões dos jogadores do Também. Atlético. Tá bom, mas o Na mas o final, Marcelo, agora ele tava mas- sem 4. Mas, Na final tava mas sem a 4. comissão técnica do Atlético foi para jogos importantes com Robinho no banco, Prato no banco, Fred no Luan no banco. A comissão técnica foi, na maioria dos jogos, com os principais jogadores no banco, porque estavam dodói. Tinham voltado do jogo, tinham voltado de um tempo parado,
Ele não pode jogar, porque ele voltou agora. E vou citar de novo o exemplo do Jeromel, que foi o melhor do Grêmio ontem, tem sido o melhor do Grêmio. Ele estava meia boca. Ele veio de Porto Alegre sentindo o problema. Peraí, sentindo o problema. O Renato Gaúcho chegou perto dele, isso fala que chegava, ô Jeromel, eu sei que você não está na sua melhor forma, mas precisamos de você. Vamos nessa, hein? É o fim do ano, é a nossa vida. Ele foi o melhor em campo. Ele acabou com o Atlético. Pois é, mas agora o Marcos Rocha ficou sentadinho. Mas até tomar o acontece que o segundo. Marcos Rocha está há 4 meses ou 5 sem jogar. E daí? E não tinha ritmo. E daí? no jogo, não tinha ritmo. Agora ele tem. O Marcelo ontem Mas falou. não é questão de agora agora ele tem ter, ritmo. não. Todo mundo fala Agora que tem Atlético e ritmo. Grêmio é clássico. Não tem placar. 1-0, 2-1, 3-1 Não, é ô Zé, normal. ô Zé. Não, 3-1 O não. Atlético jogou Zé, mal. Ô Zé, O tomar Atlético 3-1 jogou mal. é uma coisa, agora tomar um passeio de bola. 3-1 é normal pra você. O Atlético, pra você. O Atlético jogou mal, mas com Atlético- sem quatro titulares. O Atlético perdeu. Luan, Leonardo Silva e Marcos Ô Zé, Rocha. Ele jogou com ô, 4 Zé, ausentes. o Atlético perder de 3, certo? Aqui no Mineirão, com o apoio da torcida, já é anormal. Agora, tomar o passeio de bola que ele tomou no Agora, Mineirão. o Cruzeiro tomar de 3 do Grêmio aqui é normal. E o Cruzeiro tomou de 3 a 8. Tomou 2-0 aqui. Ó, e daí? E daí? O esporte chegar lá em Porto Alegre, na arena do Grêmio, e meter 3-0 no Grêmio é normal. O time do Grêmio tá o time reserva. É normal. O Atlético jogou com Leonardo Silva, com Otero, com não sei mais quem, contra o Juventude, e tomou um vareio. O Atlético jogou com o Internacional, com Otero, com Luan, que foi pior que o Internacional. Então você tá chegando na minha conclusão. Eu acho que a gente tem que criticar aqui é quem disputou um campeonato brasileiro, que fala que é melhor do mundo, pra mim é uma porcaria, porque não tem jogador de nível de seleção. Nós devíamos estar criticando aqui, é o Internacional, que está no rebaixamento, é o Cruzeiro que lutou Mas nós o estamos em campeonato Belo Horizonte, inteiro não é pra Porto sair do Alegre, não. rebaixamento. O Atlético fez uma campanha brilhante no campeonato. Jogando Só no mal, final, jogando mal. Jogou Jogou quase todos os Só um jogos minutinho. mal. José Alberto, Até não agrada ninguém. se você, como atleticano, está satisfeito com o seu Atlético, que Eu não tenho tomou... esse Pera, só um negócio de minutinho. atleticano, não. Eu te ouvi. Eu sou se mais você ou está, se você, como atleticano que é, Eu sou. você tem é simpatia, como eu. mas não sou torcedor, Como não. eu sou. como Não, eu. não sou não. Aqui, Sou não. Você como... Eu nunca vesti a camisa aqui, do ó, Atlético. Aqui, ó. Nunca vestiu porque você era árbitro. Olha É, aqui. lógico. Agora, então eu não sou, nunca fui árbitro. Não. Então você como atleticano que é, tanto quanto mais do que eu. Não. Ou tanto ou mais do que eu. Como atleticano que é, está satisfeito com o 4º lugar no Brasileiro. Está satisfeito com o passeio de bola que o Atlético tomou ontem. Está satisfeito com a atual situação do Atlético. Então, meu filho, você tente enganar o resto. Mas eu Tente estou enganar mais o resto. satisfeito com a campanha do Atlético no Brasileiro, que é infinitamente superior ao do Cruzeiro, que só lutou para não ser rebaixado, Ah, ao do Internacional, que está sendo Tá vendo, rebaixado, Tom? e do Telespectador. Grêmio, que tem levado só uma da outra. Telespectador, tá vendo, telespectador? Tá O problema vendo? do Zé é o Cruzeiro. Quando eu falo de Atlético... É o Cruzeiro, o problema do Zé é o Cruzeiro. Aí, Não, é o porque resto, o Cruzeiro tem se um o Atlético, Flávio, peraí, o Cruzeiro Flávio, hoje é o Flávio, 12º. Flávio, Se o Atlético fosse o 11º, Flávio, o Zé estava Flávio, satisfeito. você também está no mesmo sistema do Zé Alberto. Olha Não. aqui, deixa eu te falar. Aí o coração fala mais Que alto. coração! Sabe por que o coração fala mais alto? Porque, não satisfeito com as coisas, aí ele chama o Cruzeiro para comparar. Não, eu tô falando. Ele chama eu o Cruzeiro tô para chamando o comparar. Cruzeiro, não. Tem Eu nada estou a ver. dizendo, quem pode negar que a campanha do Atlético foi muito melhor que a do Internacional, campeão do mundo? Quem pode negar que a campanha do Atlético foi muito melhor? E você tá Quem satisfeito? pode negar que a campanha do Atlético foi muito melhor do que a do Cruzeiro? Mas você está satisfeito? Quem pode negar que a campanha do Atlético foi muito melhor do que a do Grêmio? Você está Agora satisfeito? chegou no final, tem problemas de contusões, tem muita coisa séria. O Marcelo é culpado, sim, mas mais culpados são os jogadores que estão lá dentro. Porque estão todos jogadores de nível de seleção. Lucas Prato, Otero, Erasmo, todo mundo, Casares, todo mundo de seleção. a campanha do Atlético- Então a culpa é deles, a porque campanha- o Marcelo não joga, nem marca gol. A campanha do Zé Alberto, Atlético... Você está repetindo isso o programa inteiro. A campanha do Atlético é melhor do que todos esses, mas o time do Atlético é melhor que todos esses. Era obrigação ter feito campanha melhor. E você citou o Cruzeiro aí. O Atlético perdeu do Cruzeiro no Independência, empatou no Mineirão e era pra ter perdido. Foi pior que o Cruzeiro. Vocês todos falam o tempo todo que ninguém tem obrigação de ganhar de ninguém, não. O jogo é jogado dentro das 4 linhas, 90 minutos. O Atlético jogou bem contra o Palmeiras, muito bem. Você só fala Ele Palmeiras. jogou mal Acabou, contra o foi Grêmio. só Ele não ganhou. Palmeiras. Ah, ele Só vai jogar mal Palmeiras. contra o Você só Grêmio. fala Palmeiras. Só o Palmeiras. Caça mais um jogo, você só achou o Palmeiras.
São 38 rodadas. Você só achou um jogo. Os dois Não com o é um Palmeiras. jogo, não. Um só. O Atlético é o quarto time do Mas tá Brasil. jogando Zé mal. É o quarto time Você do está Brasil. satisfeito com o quarto. É o Não vai quarto poder time fazer do nada. Brasil. Está jogando A mal. posição é essa. Zé Alberto, Abaixo do Zé. Atlético tem mais 78, tem mais Zé 80 Alberto, times. O que eu estou chegando à conclusão é que se Quem- teve uma. quem tá Os falando? jogadores do Atlético são bons, são sim. Mas eu acho que José teve uma falou. valorização muito alta. Muito Ok, alto. Zé O preço é Alberto. muito caro. Aí tá vindo a cobrança agora. É o melhor elenco do Brasil. Aí, quarto colocado. E tá com chance de perder o Mas time isso não brasileiro. apaga ser o melhor elenco. É o melhor elenco mesmo. Mas Por quer isso que nós ver estamos isso na cobrando. Só um prática? minutinho. Mas quer ver a prática? Eduardo, É por deixa causa eu- do treinador. Deixa eu colocar um telespectador no ar aqui. Ele quer falar no programa, não sei se ele é atleticano, se ele é cruzeirense. Pela nossa discussão aqui, pelo nosso papo, deve ser atleticano. Deve ser atleticano, que pode estar satisfeito igual o Zé Alberto, com o quarto lugar, pode estar satisfeito com a dificuldade encontrada agora na Copa do Brasil, pode estar satisfeito com o elenco, pode estar satisfeito com o treinador, pode não estar satisfeito. É opinião. Tem liberdade para dar opinião, com todo o respeito que ele vai ter com o programa, como nós temos com ele, telespectador. Então eu peço ao nosso querido Thales que coloque aí os melhores momentos do Atlético, enquanto eu vou conectar o telespectador conosco aqui. Vou colocá-lo para conversar com a gente. Vamos lá. Alô? Alô, Quem está falando? José Orlando, José Orlando. Qual que é o seu bairro, Zé Orlando? Salgado Filho, Salgado Filho. Qual que é o seu time? Clube Atlético Mineiro. Atlético. Você foi lá ontem? Não fui não. Não deu? Deixei em casa. Não deu para ir? Não, teve jeito não. Ontem não teve jeito de ir, não. E Porto Alegre, você vai lá? Não, também não dá não. Tem que trabalhar, não tem jeito não. Zé Orlando, e aí? E o que você achou acompanhando o jogo ontem pelo rádio e pela TV? Olha, o Atlético não vem jogando nada há muito tempo, né? O Atlético tá mal há muito tempo. Tem conseguido resultado, mas não tá jogando. Só que o Atlético tem um problema antigo. Tem um problema antigo de tomar muitos gols e isso vem desde 2011 que eu tenho acompanhado com mais afinco. Só que ganhou o Libertadores porque tinha um Gênio com a 10 e mais um Tardelli que resolvia e 3 volantes. Pierre, Leandro Olivetti, Josué, assim conquistou a Libertadores. Depois conquistou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, com o Tardelli jogando acima da média, inclusive jogando pela seleção num dia, pegando avião e vindo para jogar uma outra partida decisiva. Eu só não vou me lembrar se foi na semifinal ou na final. Mas agora, esse time aí que parece que não tem união nenhuma entre os jogadores, que é a minha opinião, acho que não tem união nenhuma, é uma união falsa, aquela reuniãozinha depois dos jogos, eu acho que não tem união. Então, assim, não tem entrega. O time não joga, não dá liga. E não pode ser colocado na conta do Marcelo, apenas não. Eu acho que ele tem uma parcela de culpa, mas não chega a ser 50%, não. Orlando, Eu acho. José Orlando, Oi. qual que é a solução para você, para o Atlético? O que você faria? Olha, eu acho que esse ano, pra final em Porto Alegre, eu não sei se o time vai ter vontade, talvez se os caras vão ter brilho de ver tudo que está sendo falado, tudo que está sendo comemorado pelo Grêmio. Isso pode ser um fator positivo, de mexer com os brilhos e o time chegar lá e reverter. Mas eu acho que já deve pensar no ano que vem, já deve pensar a longo prazo, manter o Marcelo. O Marcelo tem esse elenco, entendeu? Eu acho que tem muito medalhão, não dá certo. Eu acho que o Marcelo não é um treinador de trabalhar com medalhão, eu acho que ele gosta de observar a base, dar chance para o jogador que está desconhecido, que ninguém presta atenção, ele vai lá e coloca igual ele fez com o Cruzeiro. Porque eu acho que o Cruzeiro, quem que ouvia falar de Ricardo Goulart, de Everton Ribeiro, entendeu? E deu chance para outros jogadores no Cruzeiro, aí o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. E eu acho que só não foi mais porque não mantiveram. Senão ele teria conquistado muito mais, é a minha opinião. Eu sou atleticano, mas eu não sou doente de não enxergar a realidade. Eu acho ele um bom treinador e eu acho que deve ser mantido. Assim como eu acho que o Levi Coupe deveria ter sido mantido ano passado.
Mas eles quebraram o trabalho, esqueceram que o cara foi vice-campeão com ninguém, né? Porque não tinha ninguém. Não tinha nenhum medalhão, não tinha craque, não tinha nada, ele fez um time e foi vice-campeão. Se tivesse continuado, eu acho que com o Levi, se tivesse continuado, tivesse dado a sequência para esse ano, ele teria conquistado bons resultados. E o que eu acho que tem que acontecer com o Marcelo no próximo ano. Ok. Zé Orlando, obrigado pela sua participação, viu? Ok, obrigado, um abraço a todos aí, principalmente aí o Eduardo, que eu tô sempre, eu não sei, ele não vai lembrar de mim não, mas eu tô sempre encontrando com ele no centro, perto do Sesc Palácio lá, e sempre cumprimentando e tal. Um abraço a todos aí. Grande Deus abraço, tudo de bom pra obrigado. vocês aí. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Valeu. Tchau. Bom, tá aí a opinião do torcedor, que o Atlético realmente está com problemas, não está jogando nada há muito tempo. A culpa pode ser debitada ao Marcelo em parte. O Marcelo tem culpa em parte. É claro que é em E não parte. tem culpa, é claro que é em parte. Claro que é em parte. É o que todo mundo está falando. Agora, opiniões se divergem. Manter o Marcelo, o Eduardo Silva ficaria com o Marcelo, o telespectador ficaria com o Marcelo. A grande maioria que eu conheço não fica. É uma pena, porque o Marcelo, na minha opinião, continua um técnico vencedor, não vai apagar tudo que ele fez, que ele conquistou. É um bom treinador, mas não deu certo até agora no Atlético. É isso. Pois é, mas o Marcelo, ele foi um treinador escolhido pelo Gilvan, presidente do Cruzeiro, contra a torcida do Cruzeiro inteira. Não queria o Marcelo. O presidente do Cruzeiro bateu o pé e trouxe o Marcelo, ele foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Agora ele está com momentos difíceis aí no final do campeonato. Não só é culpa dele, sim, mas culpa também dos jogadores e das contusões que nós todos criticamos aqui, são permanentes no Atlético. Ele foi para essa decisão com o Grêmio sem o Luan, sem o Leonardo Silva, sem o Marcos Rocha, depois entrou no final, sem o Otero. Ele foi sem titulares. Zé Alberto, você agora não tá Grêmio entendendo. e José Atlético Alberto, é clássico. Você 3 não a 1 está tá entendendo. normal. Zé Alberto, 3 a 1 não é normal em Só lugar olha o nenhum. resultado. É. Ele não está olhando como foi. 3 a 1 não é foi normal em lugar nenhum do mundo. É o placar mais clássico do mundo, é aqui, 3 a 1. Mas era para ter sido 5. Aqui, ó. Mas era, mas não foi. Ô, Zé Alberto. Era, mas não foi. Até não jogou Agora nada, a gente jogou tem nada. que analisar como comentarista. Zé Alberto, eu estou né? te Como pedindo aqui, o torcedor, pessoal. respeito o Zé torcedor. Alberto, não é só você que fala. Não, não sou eu, não. Todo Então, mundo por já favor. falou, eu fico calado. Então aguarde o seu lugar, a sua vez. É, pessoal, Olha, ninguém está discutindo que o Zé Alberto até agora não entrou na cabeça dele. Só se eu abrir a cabeça e botar lá dentro. Ninguém está discutindo a competência do Marcelo. Tá sim. Tem que tirar Zé Alberto, ele. por É porque favor. não é competente. Ô, Zé Alberto, agora não é a sua vez. Eu tô se eu não discutindo. falar, eu Eu fico acho que tem calado. que sair porque não Ó, é competente. ninguém está discutindo a competência do passado do Marcelo. Ninguém está discutindo a competência do passado. Agora no Atlético ele não está sendo competente. Não é culpa só dos jogadores. Porque ele comanda o grupo. Ele comanda e quando ele tem os titulares, ele bota no banco. Quando ele tem os titulares, ele bota no banco. E vai com as reservas. Ele foi de Patrick uma temporada inteira. E muito bom. Zé Alberto, muito bom. Zé Alberto, Patrick Zé resolveu Alberto, ele muito foi na de, Copa Brasil. Resolveu Corta o muito. microfone dele. Aí Corta. o telespectador Aqui, vai ó. desligar. Ele foi Se de me cortar, Patrick. vai desligar. Zé Alberto, ou você espera ou você não vai falar Não, tô mais. falando que se você cortar, o Ele telespectador foi de desliga. Patrick uma temporada inteira e pagou caro por isso. Pagou caro. O Patrick hoje não é reserva, ele é reserva do Carlos César. Hoje. Pagou caro, acabou com o jogador. Acabou com o jogador. Joga em todas as ele posições. acabou com o jogador. Pagou caro. Ele pega o Marcos Rocha e deixa no banco para colocar o Carlos César, que eu tenho o maior respeito pelo Carlos César, mas está 1000 anos-luz de distância do Marcos Rocha em qualquer condição do Marcos Tem Rocha. sido muito em elogiado. qualquer condição. Então, ele pega o Luan e deixa no banco. Ele pega o Robinho e deixa no banco. Ele pega o Prato e deixa no banco. Mas todo mundo Em tava nome julgando de ontem. segurança. Tava todo mundo Em julgando nome de ontem. segurança. Então, o que tem que fazer? Eu vou pegar o Marcelo e fazer média barata, igual o Zé quer fazer com ele? Não vou. Eu não quero fazer não média vou, porque com ele, ninguém, ele é não. meu amigo, mas ele está hoje muito mal no Atlético, ponto final. E os jogadores do Atlético estão muito mal Fala, no Flávio, Atlético. fala, Flávio. Eu penso igual a você. Acho que o Atlético esse ano, concordo com o que o Eduardo Pan está falando, certo? O Marcelo não pode continuar no Atlético. O Marcelo não é treinador para o Atlético. Hoje não é treinador para o Atlético. O Atlético tem que arranjar um outro treinador, porque o grupo do Atlético é bom. Agora,
Qualquer um é melhor que ele. O Atlético jogou com desfalques. Todo mundo jogou com desfalques. O Cruzeiro teve vários jogadores do departamento médico, o Palmeiras teve, o Flamengo teve, o Grêmio teve, todo mundo tem. Você tem que ter um grupo, certo? Quem escolheu o grupo foi o Marcelo. E acontece o seguinte, o grupo que o Atlético tem hoje é um dos melhores do Brasil. É melhor do que o Flamengo, que está na frente dele. É ruim. É melhor do que o Santos. Pra mim é melhor do que o Santos. É melhor do que o Palmeiras, certo? Flávio, e tá atrás. Só um minutinho que eu vou pedir o intervalo comercial, mas eu quero pedir do Eduardo aqui o lixo da semana. A atuação do Atlético na final da Copa do Brasil. Não é o resultado, não é o Marcelo, é a atuação do time. E o nome do dia? O nome do dia... Difícil, hein? Não tem. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só deixar uma pergunta no ar. O que é mais fácil? O Atlético reverter o resultado lá na Arena Grêmio ou ter um tropeço do Flamengo contra o Santos e contra o Atlético Paranaense e o Atlético vencer as duas últimas? São Paulo aqui e Chapecoense com o time reserva lá em Chapecó. Fica a pergunta. Para mim é mais fácil vencer as duas aqui. Só que o Atlético vai estar com o time misto contra o São Paulo, já falou isso. Por isso que eu fiz a pergunta. A pergunta é para uma reflexão. É justamente para botar o titular. É para uma reflexão. O que é mais fácil? Então não é o Atlético vai entrar. Aí é preciso pensar. Bom, nós vamos a um intervalo comercial. Não saia daí, porque essa prosa vai continuar. Ela vai continuar. Com teimosia ou sem teimosia, mas ela vai continuar. Tchau. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos Ribeiro. Jogou para Desceu. De primeira para Alex. Rolou para Luizinho. Abriu na ponta pro Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Marca para o Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Pois é, telespectador. Vamos deixar bem claro mais uma vez aqui. Bem claro. Nada, absolutamente nada contra o Marcelo. Não é nada disso que o Zé Alberto está falando. Ninguém está querendo. Peraí, nada. Possível, parece um papagaio, uma maritaca. Olha aqui. Ninguém está querendo execrar o Marcelo. Ninguém está querendo tirar o Marcelo do Atlético. Eu não quero tirar o Marcelo do Atlético. Isso é problema do Daniel. Agora, a nossa função aqui, e o Marcelo entende perfeitamente isso, porque ele já esteve aqui. A nossa função aqui é analisar o momento, não é o passado.
Porque passado fica no museu. Fica no museu e fica na história. Fica na história, perpetuado na história e fica no museu. A nossa função é o momento. E o momento do Marcelo no Atlético não é bom. Não é bom. Todo mundo enxerga isso. Todo mundo enxerga isso. O momento não é bom. Não é bom. O momento não é bom. Chegou ao final da Copa. Não é bom. Tem gente que fica satisfeito com os olhos. Outros com a remela. Eu fico satisfeito com os olhos. Não gosto de remela. Então, não gosto e acho que agora o problema é do Daniel e do Marcelo para o ano que vem. Porque o Atlético agora tem que pensar no ano que vem. E, ô Thales, coloca o Marcelo aí, por favor. Vamos ver o que o Marcelo falou depois do jogo. Porque eu ouvi a entrevista dele, ele falou nada com nada. Falou nada com nada. Ele não tinha o que falar e não falou. Coloca aí para nós, só favor. Coloca o Marcelo. Galo, galo. O que deu errado aqui hoje, principalmente no primeiro tempo? O Grêmio construiu um placar aqui no Mineirão. O torcedor deve estar muito chateado e com toda razão, e nós também, né? Nós que trabalhamos aí tanto para chegar nessa final e tentar fazer o resultado em casa, o primeiro resultado que nos daria uma condição melhor. Qualquer análise aqui, ou coisa que eu disser, vai soar como uma desculpa. Na verdade, nós temos um ótimo jogo contra o Palmeiras, talvez um dos melhores jogos durante toda essa temporada e até do campeonato. Foi um jogo muito firme, muito equilibrado e o time estava pronto. Nós deixamos esse time pronto aqui e viajamos para jogar com o Santa Cruz e infelizmente perdemos um jogador importante. A culpa é toda dessa, não. Só que nós, depois disso, tivemos que usar as opções que tínhamos. Quando usamos a opção de dois jogadores mais técnicos, o Casares e Robinho jogando juntos, e o Prato e o Maxwell, nós sabíamos do risco da questão da marcação, mas tínhamos um apelo mais ofensivo. E aí o primeiro tempo foi muito ruim, foi ruim em todos os aspectos, né, na competitividade, na liberdade que demos para os volantes do adversário jogar. E o Grêmio se aproveitou bem disso. No segundo tempo houve uma reação boa, mas infelizmente doamos gols. O segundo gol eu não cheguei nem a ver, que eu tinha olhado para trás, era uma falta, o time todo armado no campo de defesa e acabou saindo o gol. E agora esse gol, uma bola parada de final, distraímos e o que saiu, o contra-ataque, dá uma vantagem excepcional para o Grêmio. E vamos também dizer da competência do time do Grêmio, que jogou muito bem, fez aquele jogo que lhe convinha, de posse de bola, esperando um erro, esperando uma brecha para acionar o ataque. Mas é possível ir lá com o time, preparar jogadores que estão fora, que podem nos ajudar muito e ir e buscar o resultado. Ficou mais difícil, foi decepcionante ou frustrante para todos nós, mas é possível. Eu, pelo menos, acredito sempre nisso. Marcelo, você falou mais de... Ok, por favor. Bom, como nós estamos chegando ao final do programa, eu quero agradecer aos nossos parceiros, aqueles que sempre estão conosco, e perguntar ao Eduardo Silva, o lixo da semana. O lixo vai pelo futebol, do resultado do Internacional, e eu concordo com o Panzi, o futebol que o Atlético jogou na Copa do Brasil. E o nome do dia? O nome do dia eu vou dar pro Grêmio, que fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro e uma muito boa contra o Atlético. Muito bem, vou perguntar pro Flávio, o lixo. O lixo? O time do Atlético esse ano, certo? Comandado pelo Marcelo Oliveira. E o nome do dia? O nome do dia, eu acho que foi a reação do Grêmio agora nessa fase final aí, nas duas partidas aqui no Mineirão, sobrou jogando um futebol bonito, certo? Com o Renato Gaúcho. Zé Alberto, lixo. Não, eu não posso deixar de contradizer ao meu colega. Mas olha, o meu tempo está correndo. Mas o lixo para mim não é o Atlético, não. O Atlético fez uma belíssima campanha no campeonato. O Atlético fez uma belíssima campanha. O lixo, Zé Alberto. O lixo. O lixo vamos ficar com os garotinhos, o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. O nome do dia? Nome do dia? Não temos nome do dia, não, está difícil demais. Fica preocupado em defender? Muito bem. Telespectador amigo, nós estamos chegando ao final do programa. Lembrando a você que estamos no YouTube, na tvcbh.com.br e às segundas, terças e quintas,
Segunda, 12h30, 12h30, aqui. Terças e quintas, a gente está sempre com você às 11h30. 22h30, às segundas, terças e quinta. E 1h do dia seguinte também, no caso de segunda na terça, no caso de terça na quarta, no caso de quinta na sexta. Deu para entender? Ok, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Marcelo, se você continuar no Atlético, vou torcer para que você consiga realizar o trabalho que você sabe fazer, que você tem condições de fazer, que você tem competência para fazer. Mas você precisa começar a pensar nisso, inclusive no elenco que você tem nas mãos. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.